Boa noite a todos. Que seja uma noite especial para nós. Que mais uma vez a gente possa gradativamente ir se desligando das coisas que nos prendem ao mundo lá fora, nossas tormentas, nossas obrigações, nossas preocupações. E vamos deixar isso de lado aos poucos, sentindo agora o ambiente da casa, sentindo o ambiente que nos fora preparado para que pudéssemos recuperar as nossas energias e bem aproveitássemos todas elas para o estudo dirigido da noite de hoje. Que nossos queridos mentores espirituais nos protejam, nos intuam e ajudem a levar a bom termo a nossa reunião desta noite. Que porventura nós possamos também colaborar com o nosso pensamento positivo, com a nossa boa vontade e com a nossa inspiração. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Hoje nós estamos na nossa penúltima aula, do curso do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, nos capítulos, vamos ver hoje, o 177 e o 178, semana que vem, o 179 e o 180, e terminamos o nosso livro. Então vamos lá. O texto de hoje, de número 177, o título é Opiniões Convencionais. Estava dando uma olhadinha antes da gente começar e tem tudo a ver com a nossa vida. É bem atual esse texto. Bem atual mesmo. Por quê? Ainda reina no nosso mundo as aparências. Então você tem que ter uma aparência de que você tem opinião tal, você tem que ter aquela aparência de que você está na religião tal, ou no nível social tal, mas na realidade, aonde que nós estamos? O que nós queremos? O que nós queremos ser? Durante muito tempo, a gente tem sido o quê? Mais ou menos um marionete dos maiores. Vamos recuar um pouquinho lá no Egito Antigo. Um pouquinho não, bastante tempo, Vamos recuar aí 5.000 anos atrás. Como que era o Egito Antigo? Era o faraó que mandava, tinha o poder de Deus, tinha os seus sacerdotes, que eram ali os seus conselheiros, mas tinham um poder imenso também, e o que eles ditavam era lei, era regra, e tinha a grande massa, que era a população, que seguia tudo o que era ordenado. Muito bem. Isso é bom ou é ruim? Se a gente analisar friamente, é totalmente assim injusto. Uma grande maioria, uma minoria, aliás, tem um poder gigantesco, tem o poder de determinar a vida e a morte das pessoas, aonde que elas vão trabalhar, se elas vão ser escravas, se elas vão ser joguete, vão ser qualquer coisa. E uma minoria, essa minoria, ela pode absolutamente tudo. E a grande maioria não pode mais. Se nós fizermos uma comparação com os nossos dias atuais, ainda impera no nosso meio essa filosofia. Ainda há, em determinados lugares desse planeta,
pessoas que querem tomar conta da grande massa, mas na realidade eles só querem escravizá-los. Seria uma maravilha se o nosso mundo tivesse aqui como um gestor, como um governador, uma pessoa do quilate do Cristo, por exemplo. Aí a equidade seria total, mas não é assim que acontece. São déspotas, são tiranos, são pessoas hipócritas, muitas vezes que estão no poder. E fazem o quê? Do povo igual o que fora lá no Egito Antigo. Massa. Apenas uma massa. Sem importância. Isso parece injusto? Parece. Mas é injusto? Não. Se fosse, Deus não permitiria. Porque Deus é a pura perfeição, é a pura bondade, é a pura igualdade. Então, o que está destoando disso tudo? O que destoa? É isso que nós vamos ver no decorrer do texto. Senão, já que eu falo um monte, acaba o nosso tempo e a gente não dá um tempinho para o irmão. Então, eu vou voltar para o texto e depois eu vou arrematar. Vocês me lembram o que eu falei na introdução, beleza? Então, vamos lá. Opiniões convencionais. A multidão respondeu: tens demônio, quem procura matar-te? Eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido isso aqui. Isso está em João capítulo 7, versículo 20. Não entendi nada. Pois é, você lê assim, principalmente que a gente não tem contexto, fica difícil. Mas, graças a Deus, a gente tem um irmão que explica para nós aqui, né? Então vamos dar uma olhadinha com paciência e com calma em cada item para a gente ver o que João está querendo expressar, né? Dessa linha. Vamos lá. Não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. Então, só por aqui a gente já vai poder discorrer bastante. Não te prendas ao juízo alheio. Uma das coisas que a doutrina espírita ensina, e eu sempre faço questão de destacar, é o seguinte: não compre pacote fechado. O que quer dizer isso? Se alguém vem com respostas prontas, embrulhadas, bonitinhas de presente para você, e você assume aquela lei como se fosse a máxima da verdade, sem saber o conteúdo, sem ter estudado esse conteúdo, você pode estar incorrendo num grande equívoco. É o que muitos ainda fazem. É um resquício ainda do quê? Daquele povo antigo, ignorante, que precisava de alguém que lhe pusesse para caminhar. Então é o tal negócio de você terceirizar a responsabilidade do conhecimento. Eu não quero esforçar para conhecer, para saber o que o pastor falou está certo, o que o padre falou que está certo, o que o pai de santo falou está certo, o que o orador espírita falou está certo. Eu aceito, mas não entendo. E nesse inteirinho o que acontece? As pessoas têm suas visões particulares, as pessoas são falhas, mas a verdade é uma só, é única, para todos, para todas as religiões. A resposta é uma só, não tem como ser diferente disso. As interpretações são múltiplas, mas a lógica, a realidade é única. Cada um de nós tem uma bagagem de conhecimento. Como que eu que tenho uma bagagem X vou ter a mesma interpretação da pessoa que tem bagagem Y? Se são totalmente distintas. Então, o jeito que eu penso é totalmente diferente, ou parcialmente diferente do jeito que outra pessoa pensa.
O que nos compete? Compete que nós desenvolvamos a nossa realidade. Nós vamos desenvolver. Eu posso pegar um pouco da visão sua, um pouco da sua, um pouco da sua, criar ali um filtro. Isso aqui tem coerência, isso aqui tem lógica. Tem. Esse aqui está totalmente fora. Descarto. E assim a gente vai compondo o nosso intelecto, o nosso conhecimento. Então, não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. Não se prenda aos juízos que lhes são conferidos. Discernimento. Discernimento é fundamental. Saber discernir. Vamos em frente. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. O que é convencionalismo? Aquele negócio já prontinho, tem que seguir aquela disciplina que, se correta, ótimo. E se não tiver correta? Valdemir, eu não sei se é correto o que eu vou dizer aqui, mas isso aqui, eu li tudo isso aqui, o que dá para a gente tirar disso? Não entra aquela frase de Jesus assim, seja o seu dizer sim, sim, mas não concordar com aquilo, ou concordar. Não tem alguma coisa disso? Sim. Que ele sempre falou disso? A gente parte da premissa que nós estamos aqui para desenvolver. Você não tem como desenvolver sem esforçar. Você pegar tudo, mastigar uma ideia pronta de outra pessoa, o que acontece muito em determinadas religiões? Qualquer religião. A pessoa compra aquela exposição como a máxima da verdade. E não adianta você ir tentar inserir uma outra coisa, mesmo que você esteja cravejado de razão, a outra pessoa não dá abertura. Porque não, é assim que eu aprendi, é assim, 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 e não muda. Ou seja, é uma coisa engessada, pronta, pacote pronto. E isso faz com que perca-se tempo. Por isso nós estamos realçando o valor da liberdade. A liberdade é essencial para o desenvolvimento do espírito. Precisamos ser livres, tanto é que somos livres. Cada vez que vai avançando na história da humanidade, mais liberdade nós vamos tendo. Por que lá nos primórdios, lá no Egito Antigo, por exemplo, a liberdade era tão reduzida? Porque éramos quase como animais. Precisávamos ainda do freio e do chicote. Parece irônico, mas se não tivesse esse freio, a sociedade talvez nem se constituísse. Vamos lá. Ainda bem que existem livros. Essa questão da opinião, do nacionalismo, que gera um conflito. Cada um quer ter a razão. Essa é a questão. Cada um quer ter razão naquilo que ele acha que é o conceito válido. Todas as áreas, política, religiosa, científica, etc. E as pessoas não respeitam, se respeitassem, também as diferenças têm que existir. E é aí que a gente cresce. Mas, embora o Kardec tenha colocado a questão do equilíbrio da razão em algum ponto, tipo comunicação do esse, a gente tem que passar pela razão, realmente. Sim, porque na realidade a gente está vendo opiniões de pessoas, as pessoas são falíveis. E outra coisa, mesmo que venha do mundo espiritual, as informações têm que ser passadas pelo crivo da razão e da lógica. Porque são espíritos, mas o que são eles? São os mesmos que habitaram o corpo de carne, que agora estão sem ele, temporariamente,
vivendo em outra dimensão, mas são os mesmos seres. Ou seja, não sabem tudo. Não sabem tudo, não sabem. Uma das maiores ingenuidades que o ser humano pode ter é, por exemplo, ir atrás de alguém que faça uma leitura da sua vida, sabe? Os médiuns que fazem leitura da vida. Faz as perguntinhas lá e o indivíduo quer saber. Ah, eu quero saber se o indivíduo tal fez isso, fez aquilo outro. Vocês acham que um espírito, mesmo estando ali, um médium e alguns espíritos auxiliando, eles vão saber tudo? Porque eles têm evolução moral para fazer o que fazem? Não tem. Se tivesse, não estava fazendo aquilo. Então, para não incorrer em erros tão ingênuos, tão tolos, é preciso conhecimento. Se você não tem conhecimento, se falar, por exemplo, aqui no próprio centro espírita, vou falar aqui, mês que vem vai ter aqui um médium que vai dar consulta para você. Pode chegar e perguntar o que você quiser, que ele vai responder para você. Isso aqui vai, ferver de gente. Vai ferver de gente. Por quê? O povo quer o quê? Imediatismo, facilidade. Às vezes eles querem o quê? Passa a mão na cabeça, né? Mimos, etc. Mas tudo bem. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ele forças vigorosas. Agora vem as frasezinhas curtas, né? Se toleras ofensas, se a gente tolera ofensa, com amor ainda aos ofensores, chamam-te de covarde. Olha só como é que é a visão. No mundo lá fora, no nosso mundo, às vezes dentro do próprio lar, você toma uma atitude, alguém te ofendeu, você não retruca. Você é muito covarde, você é muito banana. Sangue de barata. Sangue de barata. Isso é tão comum ouvir, né? Mas você está fazendo certo. Viu só como que o convencionalismo... Eu acho que aquilo de levar desafio para casa, acho que acabou um pouco, né? Faz tempo que eu não uso isso. Ultimamente está sendo muito machão, né? Precisa de machão. Né? Não leva desafio para casa, não. Ou hoje está mais... menos testosterona, sabe? Se perdoas com desinteresse, se você perdoa alguém com desinteresse, alguém te passou a perna, alguém te deu um tombo, né? Ou se apropriou indevidamente, considero-te tolo. Muito bobo, muito tolo. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Né? Perdoar uma pessoa? Ela te lesou e você ainda perdoa? Convencionalismo. O mais interessante está no finalzinho. Eu vou adiantar um pouquinho, porque a conclusão de Emmanuel é perfeita. Lá. Se sofre com paciência, nega-te valor. Se você sofre com paciência, fala que você não tem nenhum valor. Não valorizam, né, o seu desprendimento. Se espalhas o bem com abnegação, ou seja, uma pessoa caridosa, fraterna, que faz o bem indistintamente, acusa-te de louco. Se você segue a risca, o teu coração te impulsiona a fazer o bem desinteressadamente. Para que você está fazendo isso? Cada um que se vire, né? É o tal do egoísmo. E tem gente que usa o quê? A desculpa do karma para cruzar os braços. Tal pessoa está sofrendo, está passando por isso. É o karma dele. É o que acontece muito na Índia, né? Acontece muito na Índia. Quando as pessoas
já estão num período avançado, doentes, põe para fora de casa para morrer na rua. Não sei se ainda existe, é assim, né? Pelo menos na época do filme Matéria de Lutar, era assim que funcionava. Então, e a desculpa era o quê? É o karma dela, é o karma da pessoa. Totalmente falta de compaixão e uma total falta de empatia. E esse é um ciclo muito vicioso, muito vicioso. Olha, lembra daquela frase, onde estão escritas as leis de Deus? A consciência? Lembra dessa pergunta? O André mandou para mim, eu até postei no grupo um vídeo muito interessante. Depois, se vocês puderem entrar lá no WhatsApp aqui do centro, que fala justamente sobre a empatia. A empatia também, né? Mas como que as leis de Deus estão intrínsecas em nós. Eu assisti uma vez só, eu não tenho assim, conhecimento para dar uma explicação boa para vocês, né? Mas assistam, está no grupo do centro, todo mundo está no grupo do centro aqui. Assistam uma ou duas vezes, vocês vão que maravilha. De agora à tarde, né? De agora à tarde. Você já não tinha postado esse outro, então? Não, esse é o que o André me mandou hoje à tarde. Eu li, mandei para o Daniel. O Daniel falou assim, põe lá no do centro, né? É interessante. Isso é muito interessante. Mostra a ciência, né? Justamente. Então, o que acontece? Eu vou falar palidamente, tá? A pessoa que tem empatia, ela desloca para o seu cérebro o fluxo sanguíneo para a região do córtex frontal. E isso ativa essa região do cérebro, desenvolve-a, prevenindo lá no futuro o quê? Um Alzheimer, uma doença. Né? Então, já está intrínseco na gente. Então, à medida que nós vamos despertando em conhecimento, entendimento e em sentimento, né, a gente vai dando passos largos para a nossa evolução. Assistam com calma, que é muito, muito interessante mesmo, muito mesmo. Mais uma vez. Melhorou. Se adquires características do amor sublime e santificante, julga-te doente. Se adquires características de amor sublime, ou seja, você está em um patamar mais avançado, mais elevado. E santificante, julga-te doente. Não, aquela pessoa é o quê? Ela é fanática, né? Aquela pessoa só vive para oração, só vive para rezar. Eu acho que a pessoa, quando assume um patamar assim, mais evoluído, ela mais trabalha do que ora. Ela faz do trabalho a sua oração. A gente costuma refugiar na oração para adquirir força para trabalhar. Eu acho que os espíritos mais adiantados, eles trabalham e constituem o trabalho a sua própria ação. Mais ação, né, do que conversa. Se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. Se você se mostra piedoso, assevera que você se envelheceu e cansou antes do tempo. Ou seja, não pode ter demonstrações de piedade. Olha quanta coisa que a gente deve seguir e seguindo os outros acham que é uma postura inadequada. Se você tem tolerância, chama de covarde. Se você é uma pessoa que perdoa, chama de tolo. Se sofre com paciência, não dá um valor algum. Se espalha o bem, acusa de louco. Se adquire características de amor sublime, chama-te de doente.
Se desestima os gozos vulgares, isso eu não falei, né? Se desestima os gozos vulgares, classifica de anormal. Ou seja, você tem que ter aquela rotina de massa. Ah, todo mundo bebe? Todo mundo fuma? Tem que fumar. Todo mundo tem que, né? E por aí vai afora. Mas se você sai um pouco disso, a mesma coisa de turminha, quando você tem a turminha do colégio, né? Tem uma turminha de 8 pessoas. E um fala assim, vamos fazer tal coisa, que não é muito certo. E um vai, eu não vou não. Pede chão deles, você é muito bobão, né? Você é muito. É justamente nisso que na nossa vida a gente tem que prestar muita atenção. Porque há um convencionalismo, e quando você foge, você vai ser taxado. O problema é o valor que você dá na taxação que os outros te imprimem. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te as ocultas. Ou seja, você não tem, por exemplo, grandes ambições. Você tem a tua vida normal, serena, pacata, sem ostentação, sem nada, na simplicidade. Então, tal pessoa é muito desleixada. Até, às vezes, conotações mais agressivas. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Olha só. Se você segue as regras que são impostas, seja no trabalho, seja em qualquer ramo, em qualquer ambiente, eu lembro uma coisa que me falaram uma vez, recentemente, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás. A firma que eu trabalhava estava num processo de mudança, né? Mudança de dono, e eu estava com alguns problemas a serem resolvidos de balanço. Aí eu levei isso para os novos donos e eles postergaram. Não, depois a gente vê. Como era uma coisa assim, não podia deixar muito para lá, voltei a falar. Eu esqueci. Depois a gente vê isso. Na terceira vez fui falar com o maior dos donos, né? Sobre o problema do balanço. Aí ele consultou contador dele. Não chegaram a uma conclusão e daí falou assim, se a gente vai empurrando, você se preocupa demais, você é muito certinho com as coisas. Foi justamente esse termo que foi utilizado. Ou seja, ele falou assim, mais ou menos assim, você tem que aprender a deixar as coisas um pouco desorganizadas, porque no caso de deixar muito certinho, fica fácil para se pegar o problema. Olha só, como que as pessoas pensam em burlar, em levar vantagem, e quando você deveria seguir aquela lógica, aquela norma, está certo, está errado, mas é a norma que está sendo dita, né? Então você tem que segui-la. Pode até não concordar, mas é assim que faz, tem que fazer correto. Imagina se cada um faz ao seu bel prazer. Só que no Brasil é mais ou menos que isso acontece, né? Em todos os lugares, infelizmente. Ou felizmente. Bom, isso também não é da nossa alçada. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. Então, onde que está a distorção das coisas? É que quem está dando a conotação não tem preparo algum para esse fim. Então vai dizer palavras
deslocadas aqui, totalmente sem nexo. Mas olha, vamos chegar no arremate. No entanto, essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Isso é hipocrisia. Você assume uma postura, se perguntar assim, qual religião você é? Eu sou da religião X, eu sigo a religião X. Tá, o que a religião prega? Amor aos semelhantes. Ela prega para que você seja uma pessoa honesta, respeitável, que cumpra com as suas obrigações, com os seus deveres. E por que não segue? Veja, isso é hipocrisia. Isso acontece em todas as religiões. As religiões são assim? O ser humano é assim. Nós somos assim. Nós todos. Não estou falando da religião A, da religião B. Todos nós. A gente adapta as coisas às nossas vontades. A gente é filtrador. A gente pega, isso aqui está certo, eu consigo fazer, tá bom. Isso aqui está ok, vou assumir. Isso aqui não dá para mim não. Então é seletivo. Então isso chama-se hipocrisia. Você é ou você não é. Então, essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, quer dizer, quem são maiorais? Aqueles que ditam as normas, ensinam o amor, a autoridade, a religião, o dever. Tudo bem. Em seus círculos, porém, o excesso de palavra não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. Aí está o X da questão. Por enquanto, o reinado da compreensão não compreende. Ouve, mas não compreende. Então, cá entre nós, ninguém está ouvindo, ninguém está vendo, uma opinião bem sincera daquelas pessoas que vão aos cultos religiosos, de todas as religiões. Não vou falar de uma, não, vou falar de todas. Das pessoas que vão aos cultos religiosos, quantas que evidentemente prestam atenção naquilo que está sendo dito? Dos que prestam atenção, quantos que põem em prática o que ouvem? Dos que põem em prática, quantos que realmente introjetaram em si essa maneira de pensar e de ser? Menos ainda. Então é um processo longo. Um processo longo não é porque você está em contato com a religião, com a doutrina espírita, com a igreja católica, com o protestantismo, que você é aquilo. Não, é no dia a dia. É da porta para fora. Da porta da casa religiosa para fora, que você demonstra quem você é. Aqui, você se despe de todas as imperfeições e entra na casa de um verdadeiro santinho. Fala assim, em alto nível, mas como você age lá fora? Às vezes você até age bem, mas pensado. Eu tenho que ser cordato, eu tenho que ser meio, eu tenho que ser. Mas dentro tem um vulcão. Vira as costas, você começa a malhar todo mundo. Viu? Como o texto fala disso, que nós carregamos essas características ainda, faz parte do nosso universo. A gente costuma falar, lá fora nós somos massacrados. Nós massacramos.
YouTube, eu fiquei assustada. Eu estava procurando um pedaço da rede Amigo Espírita, coloquei no YouTube e veio, aí me chamou a atenção esse vídeo. Aí nesse texto aqui eu estou vendo muito isso, você falou a palavra compreensão, tudo isso que você estava colocando. Era uma live, uma entrevista de um psicólogo ateu com uma professora, uma pessoa com umas, tem, a gente deve uma perspectiva adulta, né? Ela se colocou, a chamada era ex-médium, ex-espírita, kardecista. Assim, eu nunca tinha visto assim, tanto. Eu me assustou por isso, sabe? Tantos absurdos. Uma pessoa que estudou, mas não absorveu, porque ela falava coisas. E assim, aí me chamou a atenção porque eu fui ver quantas pessoas assistiram aqui, tem alguns meses já, isso. Assim, uma quantidade de pessoas, né, concordando com o que ela falava, e até chamam de fanáticos, e de que é uma doutrina mesmo para doutrinar, para iludir. Usava até esses termos. Quando você está colocando tudo isso, eu estou olhando e falei, gente, assim, ela leu, mas não leu nada, ela estudou, mas não estudou. A doutrina espírita, uma doutrina para engessar as pessoas, é justamente o contrário do que a gente fala aqui. Liberdade de pensamento. Você pode ler de tudo, você pode fazer de tudo. Tudo. Nada é proibido. A doutrina espírita não proíbe nada. Apenas explica que tudo tem ação e reação. Se isso é impor medo, assim é a vida. E o que me chamou a atenção foram as milhares de pessoas que estavam, que assistiram. Eu fiquei vendo que realmente cada um desperta da sua forma. Então, por isso que a gente não vai nunca pelo rótulo. Nunca pelo rótulo. Eu sou espírita, eu sou participante de 40 anos numa casa. Quer dizer nada. Quer dizer o que você fala. É o tal negócio. Olha para a base da pessoa. Olha para a base. Eu sempre falo muito em base, né? A base do ser humano tem que ser constituída aqui nos valores, na ética, no amor, no respeito, na empatia, na simplicidade, no trabalho resoluto no bem. Se você tem esse embasamento, a sua construção é firme. Mas pega uma pessoa vazia, ela pode ter conhecimento, mas... O que eu fiquei indignada foi a não compreensão dela, porque ela chegou e o psicólogo pouco instruído nessa questão da doutrina e da pessoa, porque aí eles falavam dos defeitos e do que como o Chico ajoelhado. Aí eu ouvi aqui, eu estou só falando porque foi agora, na hora do almoço. É muito fácil você se contrapor a isso. O próprio Cristo falou, não julgueis para não ser julgados. Se eles estão falando que ele agiu errado, eles estão julgando. Imagina se ele agiu errado. Tem pessoas, gente, que vão contra a moral do Cristo. Que dirá da doutrina espírita. E outra coisa, é um assunto vasto e longo, se ele entrar nos seus caminhos, a gente fica aqui décadas falando sobre isso. Certo? Então, é o tal negócio, não com o pacote fechado. Por isso que eu falo tudo isso. Você vai assistir as coisas, tem tanta coisa boa na internet, tem tanta porcaria. Tem tantas pessoas que dão cada barata na água falando sobre o que? Doutrina espírita. Pessoas do meio espírita falando as coisas, poxa, o básico do cristianismo é o amor ao próximo e respeito. Não, há julgamentos.
Olha, se julgou alguém, já está errado. Apontem um vídeo para mim no YouTube, qualquer um, ou um livro, dos 500 e tantos livros do Chico, que ele fala uma vírgula mal de alguém. Uma frase. Aí, concordo. Se vocês acharem uma frase. Não tem. A meticulosidade que o plano espiritual teve para a implementação do Pentateuco do Kardec e a disciplina que o Emmanuel teve na composição de todos os livros da Lavra do Chico Xavier é uma coisa assim gigantesca. Tudo passava pelo crivo. Era lido, era relido, era filtrado, para que não passasse coisas ali que futuramente gerassem o quê? Dupla interpretação. E as pessoas ainda cometem o que esse texto está falando. Você vai para uma linha, te taxam disso, te taxam daquilo. É justamente isso que o texto está dispondo aqui. E vamos encontrar muito isso, mas muito na nossa vida. Por isso não se debate, se vive. Não se impõe. Apenas você expõe quando é lhe solicitado. Você não impõe a sua verdade. Você não impõe o seu conhecimento. Você utiliza com muita cautela, no intuito de ajudar as pessoas, não te prejudicar. Por isso que Jesus sempre falou, se você quer ser o maior, seja o servo, porque aí você consegue. Agora, se você estiver acima, primeiro, a vaidade da pessoa não vai aceitar. A simples vaidade, não, o que as pessoas estão pensando que é? Então você tem que ser humilde. Aí sim, o outro pode muitas vezes te espezinhar no terra. Mas cabe a você se ofender ou não com isso. Aí o texto fala o quê? Perdoas com desinteresse. Você vai ser considerado um tolo. O que o Cristo foi taxado? Olha por que o Cristo foi taxado. E a gente vai esperar o quê? Porque quem faz o bem, então, vai ser sempre massacrado? Não! A humanidade não está ainda no nível de compreensão para entender com maestria o Evangelho. Então a gente tem que ter paciência, temos que ser indulgentes, temos que ser caridosos. Por que tem que ser caridoso? Por que tem que ser empático? Porque aquele que faz errado vai sofrer. Aquele que está fazendo coisa errada aqui vai ser o futuro sofredor lá na frente. E o que nós trabalhamos? Trabalhamos pelos sofredores. Quem são esses sofredores? São aqueles que erraram. Então a gente sabe que esses vão lotar as enfermarias, os hospitais, os orfanatos, os asilos. Mas se nessa condição eles não tiverem o auxílio dos bons, para que Evangelho? Então temos que estar preparados para servir. Vamos ser taxados de tudo isso. Mas no final, quem vai estar a socorrer é aqueles que estão imbuídos de boa vontade, de amor próximo, de desapego, que têm essas características e são considerados os pares da sociedade. Você se importa com o que a humanidade atual rotula você?
Ou você importa com o quê? Com a bagagem que você vai chegar no plano espiritual, como você vai ser recebido do lado de lá. Ou melhor, como que sua consciência vai estar quando você retornar à verdadeira pátria. Qual que é mais importante? Que rotula para nós aqui e que não é verdade? Ou a bagagem que você vai chegar do lado de lá? Lógico. Então, paciência. Te rotula? Tá certo. O cristão tem que ser firme e resoluto. Tem que saber o que quer. Tem que ter determinação. Parece que eu estou esquecendo de uma coisinha aqui, é mesmo? Vontade. Ah, tá. Vontade. Tem que ter vontade. Tem que querer. Quando você quer, as coisas acontecem. Querer e trabalhar, lógico. Só que não adianta. Querer e esforçar. As coisas acontecem. Agora, esperar, mesmo que aconteça mérito não é seu, o que vale? Não vale nada. É indispensável. É indispensável suportar a inconsciência para atendermos com proveito as nossas obrigações perante Deus. Não te irrites, nem desanimes. Vamos ser rotulados, todos nós. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública, em todos os lugares. O que vocês acham que acontece com aquela criança que está lá no colégio e sofre bullying? Pode acontecer duas coisas. Se ela se importar com o bullying, ela pode se traumatizar e levar para a vida adulta um trauma grande na infância. Ou pode superar e tornar-se um indivíduo muito mais forte. Perante a vida, a gente é do mesmo jeito. A gente pode se vitimizar, dizer que a sociedade foi cruel conosco, ou então suportar, superar e seguir mais forte. A escolha é nossa. Vamos para o próximo? 178. A porta divina. Essa é a fala de Jesus que está em João, capítulo 10, versículo 9. Vocês viram a diferença? Não sei se vocês notaram. Do texto anterior, agora você está com o livro aberto? Lê a frase anterior, do 177. A multidão respondeu: tens demônio. Quem procura matar-te? Olha o estilo da fala do João. Agora, olha o estilo da fala de Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Deu para notar a delicadeza de um e a agressividade, entre aspas, do outro. A falta de sutileza do outro. A agressividade, a falta de sutileza. Um é sutil ao extremo. O outro é direto ao ponto. A gente, quando começa a ler os livros do Evangelho, que tem as falas de Jesus, a gente vai ver sempre esse estilo suave e conciso. Dos outros já é, principalmente João, que é muito... existem muitas figuras, né? Figuras de linguagem para demonstrar aquilo que está querendo dizer. No caso de Jesus, é a simplicidade de uma forma assim, claríssima, que não deixa margem de dúvida. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Tá, eu sou a porta, tá? Jesus é a porta? Não é. Não vou levar o pé da letra. Ele é aquela passagem. Quem passar aquela porta, salvar-se-á. Que porta seria essa? O que legado ele deixou? Evangelho. Os ensinamentos. Então, se você passar por esses ensinamentos, aprender,
Entrou, já está tudo aquilo ali. Salvar-se-á. Salvar-se-á o que é? Vai para o reino dos céus, glorioso, vai tirar uma férias ali eterna, de benesses, só mordomia e nada mais de trabalho. É isso? Puxa vida, como que nós somos ingênuos, né? Como que a gente é ingênuo? O pior é que se você falar uma coisa dessa lá fora, a pessoa até briga com a gente. E acha que é isso mesmo. Não. O reino dos céus, a glória de Deus que é sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o resto da eternidade. Aí eu penso assim, o resto da eternidade é bastante tempo. Fazendo o quê? Sentado. Vai dar dor na bunda. Desculpa a expressão chula, mas, poxa, fala a verdade, é muito ingênuo, é muito infantil, é uma coisa assim... Desativo, Eu imagino o tamanho que seria esse espaço para caber toda a humanidade. Eu penso assim, ó, a direita de Deus Pai, eu acho que a fila dá a volta no mundo. Faz um anel. Que seja o esquerdo que vai tombar lá. Quem está à esquerda não tem, né? Está lá embaixo. O está lá embaixo está à direita, então vai tombar o Senhor. Pois é. É uma ironia, mas. Desculpa a brincadeira, mas nenhum tom de maldade. Nenhum tom de maldade. Apenas só para a gente desanuviar. Mas o que seria esse salvar-se, então? Esse salvar-se é você salvar-se da ignorância, salvar-se do primitivismo, da agressividade, é você sublimar-se. Tá, para que eu vou querer sublimar? Para que eu vou querer saber tudo? Porque essa é a finalidade da vida. Não sei se a gente parou para pensar o seguinte. Eu penso nisso desde a época do primário. Quando o professor falava assim, um dia o nosso Sol vai perder sua força e o mundo vai acabar. Quer dizer, o planeta não vai ter como mais manter a vida. Pensa bem, se nós somos eternos, a gente não vai morrer nunca. Mas o Sol, ele não é eterno. Ele vai ter uma hora que o negócio vai apagar, né? E aí? Ah, mas a gente vive no céu, não vai viver no céu, não vai viver na terra. O céu do lado de lá tem sol? Vocês já pensaram no céu? Todo mundo já pensou no céu. Como é que seria o céu? Tem sol? Tem dia e noite? Tem. Então tem sol. Se tem sol, vai se apagar também. É uma coisa bem lógica, bem boa, bem lógica. E aí? À noite, aí muda de sistema solar. O fato é o seguinte, que a nossa ingenuidade é tão grande que as evidências estão à nossa frente e a gente não quer pensar, não quer raciocinar. A gente pensa ainda que é sacrilégio pensar. E contra o que outros rotulam, determinam. Antigamente era. Ia para outra igreja para você ver. Torna-te um herege para ver a fogueira que te espera. Esse tempo já passou. Talvez esse medo esteja intrínseco ainda no ser humano, né? Então, pelo que viveu o passado, tem esse medo de como, sabe as consequências que haviam outrora. Não só na época da Inquisição, né? Mas em toda a história da humanidade. Se pegar lá o Egito Antigo, a mesma coisa.
Se fosse contra, às vezes, nossa, o seu destino estava fadado, né? Se fosse contra as religiões do Império Romano, a religião do Império Romano, né? Galeras, né? Minas de sal, quer dizer, o indivíduo não tem valor nenhum. Olha, o que faz o mundo ter uma humanidade desse jeito? Para de pensar. Você vai recuando na história da humanidade, é só coisa ruim. Não, você pega os dias atuais, vou pegar 2023, Rússia, Ucrânia. O que está acontecendo? Guerra, um matando o outro. Em 2023, o ser humano matando um ao outro. Mais de ano já. Mais de ano. 2023, peraí, mas por quê? Aí você para pensar, por quê? Qual o motivo? Tem algum motivo? Motivo político, motivo econômico? Não, esse não é o motivo. O motivo número 1 da vida no nosso planeta é o ser humano. Nós somos desrespeitados. Mas na história da humanidade sempre foi assim. Tá, sempre foi assim. Guerra sempre teve. Mas por que teve sempre guerra? Já pararam para pensar isso? Porque nós não somos bonzinhos. Porque nada, nem uma folha da árvore cai sem que o Pai queira. Não se derrama uma gota de sangue sequer do justo. O que você pensa? Então, nós não somos justos, somos os injustos. E como Chico sempre falava, que o nosso planeta é um planeta prisão. Aqui estão presos os bandidos de mais alta periculosidade, que somos nós. Somos nós. Quem que engole essa? Ninguém, porque a vaidade fala assim, eu não sou isso não. Eu não sou não. Eu sou trabalhador, eu sou honesto, né? Mas isso é o passado. Se você está numa condição hoje, que você é honesto, que você é trabalhador, respeitador, ótimo. Porque agora você vai começar a limpar as coisas erradas que você fez lá no passado. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nesses bancos aprendendo as lições de como usar a vassoura e a pá para reconstruir o mundo que nós desorganizamos lá no passado. Esses somos nós. Então, se a gente está com a pá na mão e a vassoura na mão hoje, ergamos a mão para o céu, porque não estamos matando mais ninguém. Não estamos roubando mais ninguém. Não estamos dilapidando, não estamos fazendo nada de errado. Mas, graças a Deus. Mas agora é hora de refazer. De reconstruir. Todos são assim? O que vocês acham? Eu não posso cravar, mas o que a lógica lhes diz? Se a gente está aqui nesse planeta, e alguma coisa besteira que a gente fez. E não haja besteira. Todo jeito a gente faz. Então o que acontece conosco é justo ou é injusto? Justo. É justiça. Então a gente pode se rebelar? Não. Porque esse é o campo certo, é o local exato, são as pessoas exatas que a gente precisa para a gente se redimir. Você falou isso. Eu lembro daquele livro do Sobrinho. Sei. Ele dá um exemplo ali, nossa, que sintetiza tudo isso aí. Por exemplo, rei Davi, judeus, os comandantes do rei Davi, que barbarizavam em cima daqueles que eles conquistavam.
Tem que fazer efeito. Não precisava ser dessa forma. Não precisava. Você sabe que um dos maiores karmas do nosso país foi a Guerra do Paraguai, né? E escravidão também, né? E escravidão também, mas a Guerra do Paraguai, o que o Brasil fez na Guerra do Paraguai é um karma, Foi feio. acabou com o Paraguai. Vai ter que devolver tudo. Tá certo, o Paraguai também tem isso. Não existe nenhuma vítima. Não existe vítima. Existe ali as pessoas que vão estar colhendo o que semearam no passado. Então, mas tem que imperar a misericórdia, o perdão, tem que imperar as leis do Cristo, tem que imperar o amor, o Evangelho, para que tudo mude. Foi para isso que o Mestre veio ao mundo, para dar a lição, mostra o manual, ó, sigam isso aqui. Esse é o trabalho de casa de vocês, para vocês saírem disso aí. Eu li um livro, eu gosto sempre de sair um pouco do tema, e para que a gente possa. Eu nem comecei, né? Eu saio um pouco do tema justamente para aguçar um pouco a curiosidade de vocês e trazer algumas coisas que chamam a atenção. Tem um livro chamado Aglon, A-G-L-O-N, Aglon e não sei o que do mar. Fala sobre a vida no reino marítimo. E uma das figuras, uma das passagens relatadas nesse livro era uma batalha entre piratas que se deu alguns séculos atrás. Então, é tipo o livro é mais ou menos o estilo do Ranieri, sabe? O Inferno de Dante, tá? Em desdobramento, eles vão aquelas regiões e fazem a incursão naquelas regiões lá e vão relatando. Igual o André Luiz faz no plano espiritual. É a mesma coisa. E narra, numa determinada altura do livro, que eles chegam ao local e veem lá dois navios. Ó, no plano espiritual. Tá? Dois navios se digladiando. Batalha. E nessa batalha, o que acontecia? Um matava o outro. No plano espiritual, olha que coisa mais absurda. E o que acontecia? Os indivíduos, entre aspas, vou explicar. Os indivíduos morriam. Caíam no oceano. Afundado. Mas o que acontecia? Imediatamente eles retornavam para o plano que estava e continuavam a lutar de novo. Era um loop. Sabe o que é um loop? Aquele quadro eles estavam vivendo ininterruptamente. Igual os suicidas, que volta e meia está revendo aquele quadro. Aquilo está acontecendo? Não. Está na mente dele. E acontece uma coisa coletiva que eles plasmam, como o plano espiritual é suscetível às emanações do pensamento, eles plasmam aquelas batalhas. E realmente a espada atravessa. A dor eles sentem. O desenlace acontece. Mas é tudo mental. E eles se tornam. Eles ficam vivendo um ciclo vicioso. Aquilo lá. Olha quanto tempo. Quanto tempo. E como que acontece? Nada é para sempre. Uma tortura que avança os séculos, né? Não tem um fim. Em determinadas. Ali há os espíritos superiores que tomam conta, né? E à medida que vão notando a mudança em alguns, que já têm condições, já extirparam, já detonaram aquela energia maior que eles tinham,
que estão em condições de esgotamento, que podem ser retirados ali, são retirados, levados à reencarnação. Então, nos tempos atuais, ainda se vive batalhas de outrora. E esses indivíduos precisam reencarnar. Então, esses que já têm condições de reencarnar são trazidos à vida física. Aí a gente pensa, puxa, esse mundo nosso não evolui, não melhora. Está vindo só com pessoas mais bárbaras. Pois é. Da onde que vem esse povo? Aí muda a geração, os costumes mudam. E as pessoas encarnadas trazem ainda os resquícios lá do passado. Esse passado pode ser 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos. A gente não sabe o contexto. Então, quando voltam para cá, tem uma dificuldade muito grande de adaptação. Tem pessoas que a gente encontra por aí que mal sabem falar português. Você fala uma palavra rebuscada, ele não sabe o que quer dizer. Você passa uma conta de matemática qualquer, é uma dificuldade imensa. Porque quanto tempo ele perdeu vivendo nesse loop, e vai ter dificuldades enormes agora, mas há necessidade de reencarnar. Então a misericórdia divina faz o quê? Eles não vão reencarnar nos países mais adiantados, vão reencarnar nos países mais atrasados. Aí o que acontece nos países mais atrasados? São os mais bélicos, são os que acontecem as maiores atrocidades, por aí vai. Mas tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação. Se você for analisar a fundo, caso a caso, você vai gastar uma enormidade de tempo e esforço para compreender isso aí. Mas, por isso, a bagagem de conhecimento é essencial. Porque se você não lê, você não para, você não pensa, você não liga os pontos, você não constrói a tua realidade. Aí você precisa do quê? De que alguém fique falando para você. Isso por causa disso, isso por causa disso, por causa disso. Não entendi, mas aceito. Não adiantou nada. Tem que entender, tem que esforçar. Não adianta, pacote fechado não funciona. Posso entrar agora? Vocês deixam eu entrar no texto de Mansos? Pode ser? Pode, fica à vontade. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Fala Jesus, está em João capítulo 10, versículo 9. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Concorda? Sim. Os irmãos mais velhos, logicamente, vão ensinar ou deixar o roteiro para os irmãos mais novos. O Cristo que o diga, né? Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Se você tem uma propensão, por exemplo, a um determinado gosto, esse gosto é meio duvidoso, é um gosto que não seja dentro das rotinas da as rotinas da... Não ia falar uma palavra, sumiu da hora que eu fui falar.
Ética, isso, obrigado. A ética e a moral. Mas ela tem aquela propensão. Aí, vamos supor que seja um indivíduo aí de uns 16 anos, 17 anos de idade. Ele quer ir fazer tal coisa, é coisa errada. E o pai não deixa. O que acontece geralmente? Briga, bate o pé e acaba indo. As ocultas, né? Por quê? Indisciplina, isso chama-se disciplina. Ou quando, por exemplo, no colégio tem uma disciplina, você tem que segui-la e você começa a burlar. Você está sendo indisciplinado. Você está indo para um caminho que não é o correto, que não é o adequado. Muito bem. Ou se conformaram os administrados a rebelião e a indisciplina. E, porventura, geralmente vão contra aqueles que estão naquela postura correta. Aliás, isso foi o que o texto anterior dizia, né? Exatamente isso. Pois é. Então a rebelião é justamente o quê? O inconformismo com o estilo de vida que se quer levar. Aí você faz um paralelo na nossa vida, é o que acontece na eterna luta do bem contra o mal. O bem quer ir pelos caminhos que o Mestre determinou, nos instruiu. O mal, que é o quê? Que é justamente o contrário, quer desfazer tudo, quer desconstruir o que o ser humano construiu. Qual que é o maior legado que a civilização conseguiu construir nesses milênios aqui no plano Terra? Qual que é o maior legado que o ser humano conseguiu construir em termos social? Não, assim, do ser humano, da vida do ser humano, chama-se família. O maior legado chama-se família. Somos unânimes nessa consideração? Sim. Somos unânimes nesse pensamento? O maior legado é a família. Se você, por exemplo, está com um problema grave, financeiro, ou de doença, você vai pedir refúgio aonde? Na família. Se você está cansado, você vai precisar de ajuda aqui. Então a família é o esteio. Foi a maior construção do ser humano. A maior ligação entre laços, elos afetivos, está onde? Tem algum lugar que existam elos afetivos mais estruturados do que a família? Tem? Muito bem. Se nós estamos numa luta constante do bem contra o mal, e o mal quer desconstruir, aonde que vocês acham que ele vai desconstruir? E isso está acontecendo? Sim. De novo, fala que a estrutura familiar está caindo, não se tem mais aquela generosidade familiar. E ele falou também que, aliás, eu nem sei se foi ele que conseguiu uma reportagem que eu li na época da pandemia. Foi a época que mais houve divórcios, separações, porque cansaram de ficar em casa, marido, mulher com os filhos. Foi uma época que teve muito desenlace familiar mesmo. Cansaram. Isso foi uma estatística mesmo. Acho que até o Jorge Vará comentou isso, sobre essa estatística dos casamentos que se acabaram por causa de Convivência. Isso é muito sério, né? Então, se a gente desconstrói a família, fica todo mundo sem retaguarda.
O filho não tem a orientação do pai ou da mãe. Não tem o que? A referência. Tem uma liberdade ampla, uma indisciplina total. Pode fazer o que bem quiser. O que acontece nisso tudo? Estimula-se a voluptuosidade da pessoa. Estimula-se o prazer barato, aquele que não satisfaz, mas que funciona igual um vício. A pessoa tem que estar sempre repetindo, até estafar todas as suas energias naquilo, que torna-se, na verdade, um joguete. Joguete é o quê? É aquele indivíduo facilmente manipulável. Aquele que você dá pão e circo, para ele está ótimo. Ele está tudo que ele quer. Prazer e alimentação. O básico para viver. O básico para satisfazer as suas necessidades. O Divaldo também fala isso, o ser humano hoje ele vive do abdômen para baixo. Não tem. Pois é. A questão é, se a gente for filosofar sobre isso, é muito extensa. É extensa mesmo. Mas o fato é que nós estamos nessa luta. E um dos objetos mais utilizados é justamente a desconstrução familiar. A gente entra aí num campo difícil, principalmente nos dias atuais, de tratar desse assunto. Mexe na base, né? É. Exatamente o que você está falando. Porque as pessoas estão distorcendo tudo. Então você vai falar contra algumas coisas que estão acontecendo e você já imediatamente, né? Mas o fato é que é uma realidade. Desconstruir a família faz com que as pessoas virem marionete facilmente, vão ser manipuláveis facilmente. Assim como o assistencialismo, que eu acho que é justamente a maneira mais fácil de manipular pessoas, embora a palavra seja de uma magnificência enorme, porque assistência, ajudar o próximo. É uma palavra bonita, mas que utiliza de um jeito errado. Você não deve dar peixe. Paulo falava isso lá quando ele entrou na igreja do caminho. A primeira coisa que ele foi falar com Pedro, a primeira discussão com Pedro, Paulo viu aquele monte de gente e enfermos e ex-enfermos ali esperando que o pessoal da igreja do caminho fosse angariar mantimentos para fazer as refeições, para servir aquele povo. E Paulo foi totalmente contra. Mas espera aí, tem pessoas aqui que podem trabalhar. Motou-se. Foi maldade do Paulo? Então, quando você tem um assistencialismo assim, desmedido, você torna as pessoas frouxas. Lembrei de outra coisa, falando disso aí que você acabou de falar. Aquele médico, como é que ele chama aquele lá do Pará? Alberto Almeida? Alberto Almeida. Lá eles têm o Recanto das Ovelhas, que é um local, né, esse espírito, e lá eles recolhem famílias. O assistencialismo
mas tem que ser assim. O próprio centro aqui é uma parte disso que você falou. A cesta básica, o tempo que eles acham que a pessoa, né, ela vai se auto. Você vê que fazer o bem depende muito de você. Não é só o coração. Não é só o coração. Tem que ser. Senão a gente incorre em erros. A gente está influenciando na vida do outro, prejudicando, pensando que está ajudando, está prejudicando. Inconscientemente, mas está. Deixa eu correr aqui, senão não termino hoje. Onde que eu estou? Disciplina, né? Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Cativeiro é justamente isso. Você faz com que as pessoas fiquem aprisionadas àquele modo de ser, necessitados, dependentes, e aí eles se aproveitam. Por isso eu fiz alusão no Egito Antigo. Faraó, sacerdotes, manipulavam todo mundo. Não mudou. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro, em que exerce educação. Você dá um pouquinho, a pessoa acha, nossa, como essa pessoa é boa, está dando o mínimo, e ele está pegando tudo de volta. Não está muito diferente dos dias atuais. Né? Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os escritores de futilidades, esse texto foi escrito quando? Em 50, alguma coisa, né? É muito atual isso aqui. Escritores de futilidade. Nunca a nossa música, nunca a nossa cultura esteve tão fútil. As letras. Eu li esse agora no meio de rede social. Para a província do tempo perdido. Esses como é que é? Incentivadores, não, como é? Influenciador digital. Tem uns que são, não sabem nem falar português. É gente boa. Mas é bom. Isso é bom porque tem parâmetros. Você escolhe. Faz parte. Nada se perde. Dá pra gente discernir, né? Só minimiza. É só minimizar. Então, eu perdi o que eu estava falando. Se aproveita, né? Essas pessoas se aproveitam como parâmetros. As futilidades, né? Pois é. Porque, você incentiva o quê? O desenvolvimento do que a pessoa tem de pior. Como se isso fosse uma coisa boa. Se você pegar determinadas músicas, determinados comportamentos, e que as pessoas ainda defendem como liberdade de expressão, a gente vai ver que não existe nesse mundo atual, contemporâneo nosso, entre aspas, mais nada que é imoral. O que é imoral? Uma pessoa aparecer pelada na televisão é imoral? Hoje em dia? Cenas de sexo explícito na televisão é imoral? Num show é imoral? Letras com teor degradante é imoral? Não, é cultura. Então não existe mais nada de moral. Apropriar-se do que não lhe é devido é imoral? Não, a nossa política está aí. Tantos e tantos desmandos. Não existe mais moralidade. Agora tudo é permitido. É o final dos tempos. Sinal dos tempos. E tem que ser assim. Tem que ser liberdade ampla e restrita. Aí vai haver a separação dos bodes das ovelhas, né? Como que se separa o bode da ovelha? Pelo comportamento. Mas para isso tem que ter liberdade. Se eu imponho uma disciplina rígida,
Os bons e os maus vão estar sob a tutela da disciplina rígida. Então você não consegue diferenciar. Quando você afrouxa a disciplina e deixa cada um livre, cada um se mostra como é. Essa É aí que é a seleção. Essa é a seleção. Então, está aí aberto, faz o que quiser, ouve o que quiser, Exatamente assim. mas é assim que se separa os bodes das ovelhas. É natural. A vida é um processo natural. As leis de Deus são tão perfeitas que não precisa de julgamento para alguém julgar. Já estão ali, intrínsecas. E a gente ainda quer dar um jeitinho brasileiro, né? Nas leis de Deus. Vou dar uma burladinha aqui, né? Só que esqueceram que são imutáveis as leis. Pois é. Isso é interessante. São leis imutáveis. Se são imutáveis é porque são perfeitas. Não precisa de mudança. Então, não tem o que fazer. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Mas ter sempre convites para as coisas ruins. Justamente para fazer com que o ser humano. Isso desde que o mundo é adulto, né? Acontece. Hoje em dia, a mesma coisa. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando desviadeiros onde perigo e incessante. Fala, ó, os viciosos, como nós estamos vendo aqui falar viciosos, eu lembrei de uma coisa. O que o nosso STF fez recentemente? Aprovou a liberação das drogas. Ótimo, né? Perfeito. É o cenário perfeito para o apocalipse que nós estamos vivendo. Por quê? Aí vai ter todo mundo liberdade para fazer o que bem quiser e facilidade. Vai acelerar o processo de separação dos bodes das ovelhas. Veja só. Deus sempre tira do mal um bem. Vai acelerar. É uma coisa boa que ele fez, porque está tentando fazer, né? Não está ainda, eu acho, valendo esse negócio. Acho que não passou ainda. Não. Se bem que é o STF, então eles estão legislando agora. Então. É uma coisa boa ou coisa ruim? É ruim. Vai desgraçar muita gente. Muita família vai ser despedaçada. Eles não sabem o que estão fazendo. Estão plantando um espinheiro tão grande que vai cortar eles tanto no futuro, vai espinhar, vai doer tanto no futuro que são dignos mais de pena. E é uma empáfia, é uma arrogância. Parece que são deuses. Não sabem o que estão fazendo. Mas, se é permitido, é porque nós estamos justamente nos nossos tempos. Bom, se eu for falar meus impropérios, eu vou adentrar a um campo que não nos compete. Mas, os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Eu vou dar uma acelerada que já estou no nosso trabalho, tá? Os perversos escancaram os precipícios do crime, ainda que não percebas. Várias pessoas te abrem portas cada dia através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muitas vezes perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Vai ter muitas portas aí. Mas qual delas nós vamos entrar? E a gente pode entrar em qualquer uma. Nesse tempo que nós estamos, qualquer uma. Tudo é escolha, toda escolha tem consequência. E agora, principalmente, porque nós já temos maturidade de raciocínio. Quanto mais maturidade temos, mais responsabilidade, ou seja, mais a conta vem. Mais alta a conta vem.
Não nos esqueçamos que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Ou seja, o seu legado é a única coisa que vai nos conduzir ao nosso destino. Você pode ir para qualquer caminho. Pensa bem. Vamos fazer uma coisa igual a gente faz, igual o primato. Tem uma porta aqui e uma reta. Esse é o Evangelho. Aqui é o destino final. Aqui é a porta que abre e aqui é o destino final. Mas existem várias portas. E essa porta você vai pegar um caminho longo. Mas vai chegar lá. Mas é muito longo. E às vezes é tão errôneo que você tem que fazer o processo de voltar, pisando nos espinhos que você próprio deixou para retomar o caminho, prosseguir o seu destino. Mas todo mundo está no mesmo destino. Todos. O que vai fazer da nossa vida com mais espinhos ou com menos espinhos é a nossa postura, são as nossas escolhas. Se você escolher o bem, a tolerância, a paciência, a resignação, a empatia, o amor ao próximo, a fraternidade, a porta vai conduzir você para o caminho mais rápido. Mas se você escolher outras portas, você vai se distanciar do seu destino e vai transitar por caminhos tortuosos e perigosos. Mas todo caminho ainda leva ao mesmo destino. Só que a gente não precisa sofrer tanto para ir para o céu. É isso. Vou falar português rasgado. Não precisa sofrer tanto para ir para o céu. Não nos esqueçamos que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis, mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. É a passagem que você acabou de falar, né? Mais curta. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada e definitiva salvação. Ou seja, vai ter porta para tudo quanto é lado. Nessas portas vamos encontrar o que elas nos reservam. Mas só existe uma que vai conduzir. É ética, é moral, é conhecimento e desenvolvimento de uma coisa que é a mais importante que nós temos. Chama-se amor. Amor é a chave de tudo. Resume-se em 4 letrinhas apenas. Mas que muitas vezes a gente esquece que a gente é amor e a gente deixa ela de lado para viver prazeres da vida. São ilusões. Amor, não. Amor não é ilusão. Amor somos nós. Nós somos amor. Só que nós temos que aprender a descobrir, despertar as potências desse sentimento. Por isso estagiamos aqui. Por isso deixam-nos errar bastante, para que aprendamos. Às vezes, à custa de muita dor, de muito equívoco, mas vamos aprender com o tempo o significado exato da palavra. Que Deus nos abençoe e uma ótima semana. Todos.